Quando nós abordamos hoje, nesse período da tarde, sobre o gargalo da logística e da infraestrutura, a primeira fala foi que isso é recorrente. Já fazem mais de 10 anos que nós falamos sobre isso e muito pouco foi feito, muito pouco se fez. Efetivamente, agora foi dado um passo na medida em que surgiram financiamentos para a área de logística e relembrando a todos que logística passa por um processo de armazenagem. Quando nas fazendas dos Estados Unidos você tem 60% a 65% de armazenagem na propriedade. No caso do Canadá, com um inverno extremamente rigoroso, chega a 85%. Os hermanos argentinos têm 40% a 50%. O Brasil chega só a ridículos 15% na propriedade. Eu não estou falando de armazéns em cidades próximas ou aquilo que foi no passado a gloriosa Cibrazen. Nós estamos falando em colher e guardar para a melhor oportunidade de mercado. Ora, o que acontece que o Brasil conhece? Nós estocamos grãos sobre rodas. Nós fazemos filas de 110 quilômetros em Paranaguá para descarga, porque na medida em que tudo isso vem do Centro-Oeste, não dá para combinar com tantos produtores uma safra de mais de 88 milhões de toneladas de grãos que tenta sair ao mesmo tempo. E um segundo detalhe é que isso também já atingiu o Porto de Santos, que é tido como o melhor porto da América Latina e ainda assim, no ranking mundial, é o 43º porto em eficiência. Vamos lembrar que navio não abre porão quando chove. Tudo isso dificulta a logística e a infraestrutura brasileira. Este é um problema que tem que ser resolvido, começa a apresentar algumas soluções através de processo de financiamento com mais de 15 anos, com juro efetivamente subsidiado, para que comece a se investir em infraestrutura. Eu diria que tardio, mas pelo menos saudável saber que alguma coisa tem sido feita. Vai resolver? Não, porque a velocidade da produção e da oferta de grãos aos preços do mercado internacional, ainda em 2014, com soja, vão levar. Milho, vocês assistiram, milho depositado a céu aberto, milho em silos improvisados. Eu acabo de chegar de Goiás, em Mato Grosso, vi milho espalhado pelo país. Há um problema enorme nesse sentido, porque também você não consegue alternar safras de milho e soja numa rapidez, porque o estoque não é o mesmo. Então, isso complica a capacidade estática. Esse assunto de logística e infraestrutura tem que ser tomado a sério, tem que ser planejado e tem que se assumir claramente que estão fazendo um esporte perigosíssimo de plantar cada vez mais cedo para fugir do gargalo logístico. Nós, da indústria de insumos, reconhecemos que está havendo uma antecipação de todas as compras para fugir desse gargalo logístico. Aqueles senhores que trazem soja no primeiro semestre para os portos de Paranaguá voltam com adubo, voltam com o defensivo, colocam o seu capital de giro em estoque só para fugir do problema do frete, o gargalo que é dramático na época da safra. A tecnologia incorporada e embarcada. Ali tem uma certa comicidade. Na realidade, o que eu mostrei é um robô que foi apresentado no AgriShow desse ano. Já estava em AgriShows anteriores, mas foi apresentado, é um mock-up, é uma tentativa ainda feita pela Embrapa de mecanização da Universidade de São Carlos e que, de certa forma, às vezes contradiz com a própria Embrapa de Meio Ambiente, onde fica se satanizando a aplicação de agroquímicos na medida em que o pequeno produtor não utiliza o equipamento de proteção individual, que muitas vezes ainda aplica contra o vento, aplica comendo, aplica de uma forma errada. O que nós fizemos aí foi demonstrar que existem saídas, elas estão sendo estudadas, evidentemente que ela não se aplica ao pequeno e médio produtor, mas é uma solução que seria muito viável para discussão, por exemplo, com a Anvisa, dramaticamente sobre problemas dermais, respiratórios e coisas desse tipo. Entretanto, o que eu abordei, e volto a repetir ao telespectador da SNA, é que, efetivamente, ao você resolver um problema, você gera um desemprego na lavoura que não é desejável. O que nós estamos fazendo? Resgatando, e aí o governo, de novo, tardiamente está tentando resolver, é trazer a extensão rural de volta. Nós ficamos muito orgulhosos de falar da Embrapa, mas esquecemos que a Embrater foi demolida
destruída numa canetada em 1990, quando ela acabou, deixou de existir. Ela fazia essa ponte entre a nova tecnologia e levava ela ao campo, levava ao produtor. Nós temos que resgatar isso. A indústria faz isso, mas ela não tem a capacidade de fazer em toda a sequência. E agora, a gente está vendo a própria Embrapa envolvida e as empresas de maquinária, máquinas e equipamentos vendo a oportunidade. Vamos lembrar que o sistema de máquinas foi mudando no Brasil. Implemento agrícola arado é uma coisa que está indo para o museu. Nós estamos falando agora de plantio direto, estamos falando de integração lavoura-pecuária. É alguma coisa que, se você lembrar que a Escola de Agronomia tinha a Iveca, o John Deere inventou a Iveca no mercado internacional, isso foi superado na tecnologia moderna. Essa mesma coisa vai passar por todos esses sistemas, seja na adubação de precisão, seja na quantidade de espalhar calcário e corrigir o solo. O Brasil tem solos ácidos. O Brasil não é uma dádiva em qualidade de solo. E o Brasil, como nós falamos hoje exaustivamente no período da tarde, tem pragas, doenças e ervas daninhas. Então nós precisamos aplicar, sim, fungicidas, porque nós temos ferrugem asiática. Tomara o Canadá e a Rússia tivessem ferrugem, mas é um fenômeno tropical. Ela nos pega, não chega a pegar sequer a Argentina na quantidade e no volume que nós somos. Então nós somos obrigados a aplicar e temos que aplicar bem. Temos que fazer o trabalho de extensão rural, temos que aliar isso ao equipamento e lembrar ao produtor que equipamento de proteção industrial pode fazer calor, mas é preciso para se utilizar. Existem horários para se aplicar, existem formas de mitigar, não se aplica comendo, não se aplica fumando, não se aplica contra o vento, mas ainda existem gente fazendo isso. Aí vem um tarado lá em Rio Verde e pulveriza uma escola com defensivo agrícola. E aí a indústria é satanizada com isso. Eu pergunto se alguém alcoolizado atropelar alguém aqui em Copacabana, se vai se perguntar que combustível ele punha no tanque. Eu fui satanizado agora pela Anvisa, me perguntando por que aplicaram engeu extra na escola de Rio Verde. Eu não tenho nada a ver com isso, eu lastimo que tenha acontecido isso e nós estamos lutando para que não aconteça mais.